Olá, nós vamos trabalhar essa semana juntos, estudando um pouquinho sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade. Na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta muitas crianças, de 3 a 6% das crianças em fase escolar apresentam um transtorno. Muitas pessoas entendem que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ele é classificado apenas como um tipo. E não, na verdade são três tipos. O transtorno ele pode ser predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e o tipo combinado. Na verdade, a questão da desatenção, especificamente, vai trabalhar a questão da atenção, óbvio, as crianças serão mais desatentas, às vezes o ritmo do predominantemente desatento, ele é um pouco mais lento do que os outros, ele vai ter uma dispersão maior, vai se desligar muito facilmente, possivelmente vai focar em uma coisa específica e esquecer do resto, às vezes nem sempre consegue achar o que é mais importante para focar. Então é uma criança que possivelmente vai passar despercebida, principalmente em fase escolar, no início da fase escolar. Já os predominantemente hiperativos, esses são mais fáceis de perceber, porque são crianças mais agitadas, mais agressivas, são crianças que costumam fugir um pouquinho do padrão habitual escolar e também em casa, né? Porque o hiperativo ele é hiperativo em todos os lugares, na igreja, em casa, junto à família, na escola, em todos os lugares. Geralmente as crianças que são hiperativas, mais aceleradas, mais agressivas, elas tendem a passar por bullying na escola porque existe uma certa tendência dentro do ambiente escolar até mesmo de excluir essa criança porque ela incomoda mais, é uma criança que vai mexer um pouco mais com a questão do grupo, é uma criança que vai apresentar problema de autoestima, né? Porque quando essas coisas não são trabalhadas, acaba que afeta a criança. E tem também o tipo combinado, que são aquelas crianças que apresentam características menos de 6, por exemplo, numa pontuação de avaliação, tanto como a questão da desatenção, como na questão da hiperatividade. Apesar de ser um distúrbio, né, que tem sido muito estudado, não são achismos que a gente não tá falando de um transtorno em cima de achismo, todo mundo é hiperativo, todo mundo tem déficit de atenção. Eu escuto muito isso não é verdade. Na verdade, antigamente as pessoas não eram avaliadas da forma correta. Óbvio que a vida frenética, a falta de acompanhamento familiar, todos os processos que o meio, dizer que o meio não interfere, não é verdade. O meio interfere sim, porque na fase que a criança está se desenvolvendo, todos esses fatores eles contribuem, mas de fato o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno de ordem neurológica, né? E ele precisa ser tratado como tal. Para fazer uma avaliação psicopedagógica nessa área, é bem importante a gente conhecer o tipo, né? Qual é o tipo de transtorno e como ele é classificado, se ele é predominantemente desatento, se ele é hiperativo realmente, se ele é uma criança que apresenta as duas características, e aí dentro da clínica, dentro da avaliação, a gente vai percebendo todos os sinais, o comportamento da criança. É difícil até fechar um diagnóstico de TDAH de forma responsável, porque vai exigir não só a questão da observação, leitura de testes, né, de tabelas que nós mandamos para a escola para que o professor observe, mas também a observação do comportamento da criança, uma anamnese detalhada com a família. Normalmente as crianças que são TDAHs, elas têm dificuldade com sono, por exemplo, ela tem dificuldade com questão de frustração, não conseguem esperar a vez, né? Então, são crianças que precisam de outros caminhos para aprender. Não que elas não aprendam, elas são bem inteligentes, inclusive, mas precisa de um outro caminho. E aí o trabalho psicopedagógico é justamente esse, achar esse caminho, encontrar esse caminho junto com a criança e junto com a família, porque essa família também precisa de orientação, né? Naturalmente, junto com o trabalho do psicopedagogo, é indicado um trabalho com o psicólogo. Para os casos de TDAH, é muito comum se indicar o TCC, porque ele vai trabalhar em cima de regras, de limites, vai trabalhar fazendo a pontuação
do comportamento, né? Modulando este comportamento para que a criança consiga se encaixar. Regras definidas, regras pontuais são bem importantes para que a criança que apresenta TDAH ela consiga conter o comportamento, ela consiga aprender a lidar com esse comportamento, com esse corpo que ela não sabe muito bem. É muito comum também que as crianças com TDAH elas tenham problemas motores, né? Porque faz tudo muito rápido e não consegue os movimentos mais finos, mais detalhistas, eles têm mais dificuldade. Então, durante a semana, nós vamos conversar tanto aqui no canal como no blog sobre essas questões. Inclusive, amanhã nós vamos estar orientando a como trabalhar a memória operacional dessas crianças dentro da escola. Então, é um texto que vai ser colocado aí para os professores no blog e a gente queria que vocês acompanhassem, que pudessem também perguntar alguma dúvida caso vocês tenham e a gente pode ir conversando, né, sobre essas questões.